Então hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Não é um resumo de um livro. Na verdade, são 6 ensinamentos sobre 3 livros que mudaram a forma como milhões de brasileiros enxergam o dinheiro. Então são eles: Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária e O Homem Mais Rico da Babilônia. E a gente não vai falar só sobre o que esses livros falam. A gente vai mostrar para você como isso acontece na nossa vida real. Porque não adianta você saber que precisa investir, que precisa controlar os gastos, se na verdade você continua vivendo no automático. Então, se você quer entender na prática como algumas pessoas conseguem construir patrimônio ao longo do tempo e outras continuam trabalhando a vida inteira sem ver dinheiro, presta atenção nesses 6 ensinamentos. Sejam bem-vindos, então, a mais um vídeo do nosso canal Bolsa do Investidor. E hoje vamos partir, então, para os 6 ensinamentos dos livros. Vamos por ensinamento número 1. Ricos não trabalham por dinheiro. Esse talvez seja um dos ensinamentos mais famosos do livro Pai Rico, Pai Pobre, onde Robert Kiyosaki, que é o escritor do livro, fala que os ricos não trabalham por dinheiro. Muitas pessoas entendem errado essa afirmação. E isso não quer dizer que os ricos não trabalham. Porém, os ricos não passam a vida toda trabalhando, desprendendo seu tempo em troca do dinheiro. A maioria das pessoas aprende o seguinte: estude, encontre um emprego, trabalhe muito, ganhe salário e tente sobreviver até o próximo mês. Esse se tornou um ciclo comum. Então a pessoa trabalha, recebe, paga suas contas, paga boleto, paga o cartão, paga financiamento, e quando chegou ao final do mês, não sobrou nada. E aí já está esperando o próximo salário cair. E o problema não é o trabalhar. Trabalhar é necessário. O problema é depender só do teu trabalho para ter renda. Porque se toda a tua renda depende do teu esforço direto, você tem um limite. Você tem um limite de tempo, você tem um limite de energia, você tem um limite físico e você tem um limite emocional. Então, se você fica doente, a sua renda pode parar. Se você perde o emprego, a sua renda para. Se você não consegue ir trabalhar, a sua renda para também. Porém, os ricos pensam diferente. Eles trabalham? Sim, mas eles trabalham para construir ativos. E ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Isso pode ser uma carteira de investimentos, pode ser uma renda recorrente, pode ser aluguel, pode ser uma carteira de ativos que lhe pagam dividendos mensais. Então, o rico ele já trabalha pensando em comprar coisas que geram mais renda, enquanto a classe média e a classe baixa acabam comprando e adquirindo coisas que tiram dinheiro do seu bolso. E agora vamos trazer para a realidade, então. Imagina 2 pessoas, as duas recebem R$4.000 por mês. Uma paga R$1.500 de aluguel, R$1.000 do financiamento do carro, 600 em lazer, 500 em supermercado, 300 em outras coisas, compras por impulso, por exemplo, e no final do mês sobrou 100, R$200. Mas esses 100, R$200, eles acabam virando gasto em função de não ter um destino definido, né? Então você não consegue construir nada, você simplesmente recebe e consome, gasta. Agora pensa outra pessoa, recebe os mesmos R$4.000, passa pelas mesmas dificuldades, porém, logo que ela recebe, ela separa R$400 e coloca numa carteira de investimentos. Logo que chegou. Então, ela vai ter os custos fixos normalmente, porém ela já deu destino em uma parte do seu dinheiro para construir ativos. Esses R$400 no início, eles não vão parecer muita coisa. Então, no primeiro ano, você vai acumular aí R$4.800. Parece pouco, mas com o passar dos anos, em 5, 10 anos, esses R$400 acabam virando uma renda extra, porque ela começa a te devolver em juros, dividendos, dependendo de onde é que você está investindo isso. Então, você já não depende mais apenas do salário, você já tem uma pequena renda extra. Agora, quem vive quando entra o salário, já sai o recurso, não consegue construir nada. E isso, no longo do tempo, faz muita diferença. E eu não estou aqui falando que precisa ser R$400. Eu estou falando que precisa mudar a lógica, mudar o pensamento. Você precisa começar a pensar em uma fração do seu dinheiro que lá no futuro se torne uma renda passiva para você. Sem você precisar trabalhar, sem você precisar desprender do seu tempo para gerar essa renda.
Então, comece com pouco. Ah, eu não tenho os R$ 400. Começa com 50, começa com 100, começa com 300. Não importa com quanto você vai começar. Mas você tem que começar hoje e construir essa renda passiva ao passar do tempo. E aqui entra um erro muito importante também que muitas pessoas confundem, que acham que estão construindo patrimônio, comprando ativos, porém, na verdade, elas estão comprando passivos. Alguns exemplos. Caro, ele pode te dar um conforto, pode te dar uma facilidade, porém, dependendo do que você faz, se você não utiliza ele para gerar renda, um exemplo, eu sou vendedor, eu dependo do meu carro para ir vender. Ok, esse veículo ele está trazendo renda para você, então ele não é um passivo, ele é um ativo. Agora, uma pessoa que quer ter um carro apenas para luxo, para conforto, esse carro ele se torna um passivo. Não estou dizendo que não é para você ter um carro, eu só estou dizendo que talvez você tenha que olhar quanto esse passivo está tirando do seu bolso, porque ele não vai deixar de ser o passivo. O que vai mudar é quanto ele está tirando do seu bolso, porque você vai ter custo de manutenção, você vai ter o IPVA, você vai ter o seguro, então tudo isso, se você somar no ano e dividir por 12, ele vai tirar um valor todo mês da sua renda sem sair da garagem. Tá? Então, ele é um passivo. O que você vai definir quando você tem um carro e você não utiliza para trabalho, você só vai definir quanto esse passivo tira do seu bolso. Então, dependendo do valor do veículo, dependendo de vários fatores, você vai definir quanto ele está tirando do seu bolso. Um segundo passivo que muita gente confunde com ativo também é a casa própria financiada ou até mesmo a própria casa em si. Vamos dizer que você não financiou, mas você comprou uma casa. E eu não estou dizendo que não é para comprar. Eu só estou dando um exemplo. A casa ela também é um passivo, porque ela não coloca dinheiro no seu bolso. Ela só vai colocar dinheiro no seu bolso em uma possível venda. Se você vender essa casa. Até que você não venda essa casa, ela é um passivo. Te dá manutenção, você paga IPTU, você tem vários custos que você não teria se você não tivesse a casa. E eu não estou dizendo que não é para ter, como eu falei do veículo também. Eu só estou colocando os pontos e dizendo que ela é um passivo porque ela tira dinheiro do seu bolso. É muito importante entender essa diferença entre ativo e passivo. Por quê? Porque você só tem que fazer a reflexão que o que é ativo? Tudo aquilo que me dá dinheiro. Tudo aquilo que coloca dinheiro no meu bolso. Não importa o que é. E tudo que é passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. E a pergunta prática é, o que você está comprando todos os meses? Você está comprando coisas que te dão liberdade ou coisas que aumentam as suas obrigações? E essa pergunta que você vai fazer para você mesmo muda todo o jogo. Porque você para de pensar apenas em salário e você passa a pensar em construção. Porque trabalhar por dinheiro é necessário e é o começo. Agora, fazer o dinheiro trabalhar por você é o caminho. Então agora a gente vai para o ensinamento número 2. Sua mente define a sua vida financeira. E esse é um ensinamento muito forte do livro Os Segredos da Mente Milionária. Então antes do dinheiro ele passar realmente na tua conta, ele passa pela tua mente. E parece frase motivacional, mas é comportamento puro. Então a forma como você pensa realmente sobre o dinheiro influencia diretamente na forma como você age com o teu dinheiro. E a forma como você age com o dinheiro define os seus resultados. Então muita gente acaba achando que o problema financeiro dela é por falta de dinheiro, é por falta de ganhar mais. Mas na verdade, na maioria das vezes, o problema aqui é o padrão mental. A pessoa ela ganha pouco e gasta tudo. Mas quando acontece dessa pessoa ganhar mais, ela também aumenta os seus gastos. Então ela ganha mais e gasta tudo. Ela troca o salário, mas não troca o comportamento que ela tem. E aí o resultado disso tudo se repete. O livro chama isso de modelo de dinheiro, como se fosse basicamente um padrão interno que a gente cria. E isso vem levado muitas das vezes desde o nosso passado, desde os nossos pais, desde os nossos avós. E a gente viveu isso na prática com experiências, com ensinamentos que veio dessas pessoas. De como essas pessoas lidavam com o dinheiro, de como elas pensam sobre o dinheiro. Então talvez você tenha crescido ouvindo: dinheiro é difícil, o rico é ganancioso, investir é só para quem tem muito dinheiro. Quem nasce pobre, morre pobre. Dinheiro não traz felicidade. Então essas frases, por mais que elas sejam pequenas, elas moldam as nossas decisões. Porque se uma pessoa ela acredita que o dinheiro não é algo bom, que o dinheiro é algo ruim, ela pode se auto-sabotar quando começar a ganhar mais. Então, se essa pessoa ela acredita que investir é impossível, ela nunca vai nem tentar aprender. Se ela acha que sobrar dinheiro é impossível, ela já vai gastar tudo quase antes mesmo de receber o seu salário, dá para se dizer. Então, imagine comigo uma pessoa que ela ganha R$3.000 por mês, mas tem a sua vida financeira apertada.
Mas aí, por algum motivo, ela recebe uma promoção e passa a ganhar 5 mil reais por mês. O que essa pessoa ela deveria fazer? Ela deveria pensar em quitar uma dívida específica, começar a guardar dinheiro, começar a se organizar, pensar em montar sua reserva de emergência, mas na prática o que realmente acontece? Ela aumenta o padrão de vida, constrói passivos ao invés de ativos, troca o celular, faz um financiamento porque agora a parcela cabe melhor no bolso dela. Percebe tudo isso? Então depois de alguns meses, mesmo ela tendo essa promoção, mesmo ela ganhando 5 mil reais por mês, ela fica com a mesma sensação de quando ganhava 3. Com a mesma sensação de uma vida financeira apertada. Porque a renda dela mudou, mas o comportamento dela não mudou. É o chamado termostato financeiro. Então a pessoa ela sobe, mas ela acaba voltando ao padrão antigo. É como alguém que quer emagrecer, mas não muda os hábitos. Ela pode até perder peso de início, mas se voltar ao longo do tempo a comer como antes, por exemplo, ela vai voltar ao mesmo estágio. Então com o dinheiro é igual. Se você muda a sua renda, mas não muda a sua mentalidade, o dinheiro ele escapa. Então aqui o ensinamento ele é muito profundo. Você precisa observar a forma como você pensa sobre o dinheiro. Então, quando tu recebe o dinheiro, tu pensa em gastar ele ou multiplicar ele? Quando pensa em investir, você sente curiosidade ou sente medo? Quando sobra um dinheiro, você procura guardar ele ou você já pensa em gastar? Então, todas essas respostas mostram o seu modelo financeiro. E a mudança começa, na verdade, quando você troca essas perguntas ruins por perguntas melhores. Então, ao invés de dizer nunca sobra dinheiro, se pergunte como eu posso fazer para sobrar? Ao invés de dizer que investir é difícil, por exemplo, se pergunte como eu posso fazer para aprender a investir. Ao invés de dizer que você ganha pouco, se pergunte como eu posso fazer para aumentar minha renda sem aumentar os meus gastos. Então a mente ela não substitui a ação, mas ela direciona a ação. Então se a tua mente, se o teu modelo mental está programado para consumo, o dinheiro ele vira consumo. E se a tua mente e o teu modelo mental está programado para construção, o teu dinheiro acaba virando patrimônio. Por isso, antes de olhar para investimentos, olhe para as suas crenças, porque o dinheiro e os investimentos crescem quando o teu comportamento amadurece. Ensinamento número 3. Agora a gente vai entrar em um dos ensinamentos mais fortes do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Pague-se primeiro. Esse é um conceito muito simples, porém pode mudar completamente a sua vida financeira. E a maioria das pessoas elas fazem ao contrário. Recebem o salário, pagam as contas, pagam o supermercado, pagam cartão e se sobrar, guarda. Porém, isso nunca acontece, porque quem não dá destino ao dinheiro, o dinheiro encontra um destino sozinho. Então sempre vai aparecer uma promoção, sempre vai aparecer um jantar, sempre vai aparecer uma vontade, sempre vai aparecer uma justificativa que você vai encontrar para que o dinheiro nunca sobre. Porém, o livro ensina totalmente ao contrário. Uma parte do que você ganha, você precisa guardar. Ou seja, antes de pagar qualquer coisa, você vai pagar o seu futuro primeiro. Então, antes de enriquecer os bancos, as lojas, os aplicativos, você vai separar um valor para você e depois sim você vai começar a pagar as suas necessidades. Porém, você vai colocar como uma despesa fixa logo na entrada do seu salário para o seu eu do futuro. E você não precisa começar muito grande. O ideal clássico, que é o que o livro traz, é 10%. Então, 1/10 do seu salário você separa para o seu eu do futuro. Mas se você não consegue começar com 10%, comece com 5%. Comece com 1%, não importa. O importante é criar o hábito, porque o hábito vem antes do valor. Porque quem não consegue guardar R$30 quando ganha pouco, provavelmente não vai conseguir guardar R$300 quando ganhar mais. E aí vamos para um exemplo prático. Uma pessoa que ganha R$3.000. Vamos usar o exemplo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. 1/10 do valor você separa antes de começar. Em um ano, esse valor investido, ele se torna R$3.600. Isso sem contar juros. R$3.600 pode ser o início da sua reserva de emergência. Pode evitar você entrar no cheque especial. Pode evitar você parcelar o seu cartão de crédito em função de que no final do ano você gastou mais. Então, o valor ele pode ser baixo no início. Agora imagina isso ao longo dos anos. Então o hábito acaba se tornando gigante com o passar do tempo. Então você passa de ser uma pessoa que vive com a sobra e você começa a construir algo intencionalmente. E esse é o ponto. O pague-se primeiro ele não é um egoísmo. Ele é uma prioridade. Você está dizendo, o meu eu do futuro também importa. A minha liberdade lá no futuro também importa. Então você acaba construindo mecanismos
que entreguem isso lá na frente. E agora, cuidado com uma coisa, o pague-se primeiro não quer dizer que você não precisa pagar suas dívidas, né? Então você tem que honrar com as suas dívidas. Porém, mesmo em tempos difíceis, você criar o hábito mostra que você não está agindo 100% no automático. Então, você vai precisar se organizar? Sim, mas não dê a desculpa, mas eu tenho dívida, eu não faço isso. Mesmo assim, em tempos difíceis, comece a criar o hábito, nem que seja pouca coisa. Crie o hábito que isso provavelmente vai te tirar de um sufoco lá no futuro. Agora, outro ponto importante é automatizar. Porque se você deixar para você decidir, provavelmente você não vai fazer. Então, entra em contato lá com a instituição que você trabalha e defina um percentual. Então, eu recebo X valor e eu quero que desse X valor que entra, um percentual saia. Você tem que entender uma coisa, que esse dinheiro que você está separando, pagando a si mesmo, que é para o seu eu do futuro, não pode ficar com o dinheiro que você utiliza no dia a dia, que você gasta. Porque senão ele volta a ser gasto em coisas distintas, que você não define, né? Então você tem que definir prioridade. Então separa lá o percentual que você quer e automatize. Aí você vai ver que no momento que cai o seu salário, esse dinheiro já saiu. Isso vai incomodar um pouquinho no início, mas vai incomodar porque você está mudando o padrão, tá? E no longo prazo, o Pague-se Primeiro vai demonstrar que é uma das maiores maturidades financeiras. Então, partindo para o ensinamento número 4, controle é poder. E aqui, basicamente, esse ensinamento conecta os 3 livros. Porque não adianta você pensar como rico, querer pagar-se primeiro a si mesmo, querer investir, construir ativos, fazer o dinheiro trabalhar para você, se você não sabe realmente para onde o teu dinheiro está indo. Então, o controle financeiro ele não é um luxo, ele é uma base. Então, muita gente acha e acredita que o controle financeiro ele parece chato. E, na verdade, no início ele realmente é, porque ele te tira um pouco da zona de conforto. Mas ele te tira também da escuridão, porque o problema na verdade não é gastar muito, e sim é gastar sem perceber. São aqueles pequenos vazamentos, então o delivery, compras por impulso, parcelamento de cartão de crédito, compras pequenas que você faz parcelado. Então tudo isso compromete a tua renda, compromete o teu orçamento para não sobrar dinheiro todo mês. Então imagine comigo uma pessoa que ganha 5 mil reais. Essa pessoa ela fala, não sei para onde meu dinheiro está indo. Na verdade é uma frase muito comum, mas ela também revela uma coisa, falta de controle. Porque o dinheiro ele não some, ele vai para algum lugar. Então a questão aqui é que a pessoa realmente não está olhando. Imagine agora por outro lado, uma pessoa que ganha R$ 3.500, ela se organiza, sabe exatamente para onde o dinheiro dela vai, sabe quanto gasta com moradia, sabe quanto gasta com alimentação, sabe quanto gasta para transporte, sabe quanto gasta para lazer. E ainda assim sobra dinheiro no final do mês. Essa pessoa ela pode estar ganhando menos, mas ela tem muito mais poder de decisão, porque quem enxerga ajusta, quem não enxerga repete. Porque o controle financeiro, na verdade, é como dirigir um carro. Se você não olha no painel a velocidade, você passa do limite. Se você não olha o combustível, você fica parado. Se você não olha a temperatura, você pode fundir o motor desse carro. E com o dinheiro também é assim. Se você não olhar os seus números, você só vai perceber o problema quando virar dívida. E aqui entra um ponto muito importante. Controle financeiro não é sobre cortar tudo. Você precisa criar consciência sobre o teu dinheiro. Você precisa enxergar para onde ele está indo. Então você precisa de primeiro momento ver, com base nisso que tu está controlando, se realmente tu precisa daquele tipo de gasto. Para ver se tu precisa de tanta assinatura, para ver se tu precisa realmente parcelar mais uma compra no cartão, porque o parcelamento ele tem algo importante. Ele parece que te tira uma dor de imediato, porque a parcela ela é pequena, ela cabe no teu bolso. Mas a soma dessas pequenas parcelas, elas trazem uma dor muito maior no futuro. Então tu precisa criar essa consciência financeira. Mas tu só vai criar essa consciência financeira se tu vê, se tu enxergar, se tu realmente prestar atenção naquilo que tu faz com o dinheiro todo mês. Percebe? Agora vamos trazer um exemplo real para vocês. Imagine comigo uma pessoa que gasta R$ 40 todo dia quando sai de casa, em pequenas coisas. Lanche, aplicativo, delivery, pequenas compras. Somado isso em 20 dias úteis no mês, passa de R$ 800, 9.600 no ano. E aí você diz, final do mês, que não sobra R$ 200 sequer para investir. Então o controle disso tudo, ele revela oportunidades que a gente perde. Quando a gente enxerga tudo isso de uma melhor maneira, a gente percebe vazamentos e quando a gente percebe, a gente consegue ver meios para organizar tudo isso. Então a aplicação prática de tudo isso é simples. Por 30 dias, anote realmente tudo o que acontece na sua vida financeira. Anote o que sai para moradia, anote o que sai para alimentação, o que sai para transporte, lazer, dívidas, assinaturas,
compras que você faz por impulso, jogue isso num caderno, numa planilha, mas anote tudo. Porque quando você começa a separar e enxergar tudo isso por categoria, você começa a entender o seu padrão. Você vai perceber que talvez o problema não seja o aluguel que está caro, e sim os seus gastos com o cartão de crédito. Talvez você perceba que o problema não é o mercado, é os deliveries que você faz todo fim de semana. Então o controle disso tudo, ele transforma a sensação em número. E o número, ele permite a decisão. Então sem controle, você acha. Com controle, você sabe. E se você sabe, você é melhor. Partindo então agora para o ensinamento 5, cuidado com o padrão de vida. Esse é um dos ensinamentos mais perigosos, porque ele vem disfarçado de conquista. Então a pessoa passa a ganhar mais e começa a pensar, bom, agora eu posso. E na maioria das vezes, pode mesmo. O problema é que quando todo o aumento de renda vira aumento de gasto. E isso se transforma em uma inflação no seu estilo de vida. E ela é muito silenciosa. E ela não acontece do dia para a noite. Então, primeiro você melhora isso, depois você acaba assumindo uma parcela aqui, você troca de auto, você troca de celular, você melhora o seu lazer, e isso acaba virando uma bola de neve. Então você aumenta muito sua renda, porém você não aumenta a sua sobra. Isso quer dizer que a vida ficou mais cara, porém ela não ficou mais livre. Então, melhorar o padrão de vida não é o problema. Na verdade, melhorar o padrão de vida é excelente. O problema é confundir melhorar o padrão de vida com o aumento de gastos. Vamos trazer para um exemplo simples. Uma pessoa que ganhava 2.500 por mês, agora passa a ganhar 5.000 reais por mês. Então, ela vivia espremida, mas vivia com 2.500. Então, passa a ganhar 5. O que deveria acontecer? Pela lógica, essa pessoa deveria investir mais, deveria construir uma melhor reserva, deveria pensar no seu futuro. Mas o que acaba acontecendo? Ela acaba trocando de carro, aumentando seu padrão de vida, saindo mais, gastando mais no que antes não gastava e tá pensando que isso tá melhorando a sua vida. Porém, não tá. E daí, no fim, ela dobrou o salário, mas ela continua no mesmo formato. Ela continua se sentindo apertada, porque os custos dela aumentaram junto com o salário. Só que agora pensa comigo, o problema dela é muito maior, porque antes ela vivia com 2.500. Porém, agora ela passou a viver com 5.000. Então, se caso vier a faltar renda, vier a perder o emprego, vier a dar algum problema, as despesas dela mensal não são mais de 2.500, são de 5.000. Então, o tombo é muito maior. Você consegue entender? Então, se antes, em 6 meses, ela gastava 15.000 reais, agora ela passou a gastar 30 em 6 meses, porque ela assumiu compromissos. Então o padrão de vida dela aumentou, mas ela continua se sentindo espremida. Então o que acontece? Essa pessoa, ela vai ter que trabalhar mais, vai ter que desprender mais tempo, vai ficar mais ansiosa, porque ela não pode perder renda. Porque se ela acaba perdendo renda, o problema dela é muito maior do que o problema anterior. E aí, um exemplo simples. Vamos usar outro valor agora. 2 pessoas, a pessoa A e a pessoa B. As duas ganham 3.000 reais. As duas passam a ganhar 5. A pessoa A sai do padrão de vida de 3 e passa ao padrão de vida de 5. Então, só aumentou, entre aspas, uma qualidade de vida momentânea. Vamos dizer algo por fora, qualidade, mas por dentro elas ainda se sentem pressionadas. Vamos para a pessoa B. A pessoa B, então, vivia com 3.000, passa a viver com 3.500, aumentou um pouquinho o seu padrão de vida, porém, 1.500 ela consegue guardar. Se você for pensar, 1.500 em um ano são 18.000. 18.000 essa pessoa pode montar sua reserva de emergência, pode dar um lance em um consórcio, pode quitar parcelas de sua casa se ela tem, enfim, inúmeras coisas que essa pessoa pode fazer. Então você entendeu que a diferença está em como você se comporta, e é um dos ensinamentos que os livros trazem que é muito perigoso, porque as pessoas elas tendem a aumentar a renda com o passar do tempo. Porém, ela só tem que cuidar, e não é que a gente vai dizer para não aumentar o padrão de vida, só que tem que cuidar para que não todo aumento de renda vire aumento de gasto também. Porque se antes você vivia com isso, e você agora está ganhando isso, você pega um pedacinho do que você está ganhando a mais e você aumenta o seu padrão de vida e o restante você investe. Porque isso vai fazer uma diferença enorme com o passar dos anos. E aqui entra uma pergunta muito forte. Quando vocês têm esse aumento de renda, vocês estão recompensando o seu futuro ou apenas o presente?
É uma pergunta que é importante a gente se fazer. E não quer dizer que a gente não precise melhorar o padrão de vida, como a gente vinha falando. Mas é importante que isso seja planejado e não todo aumento de renda, o custo aumentar na mesma velocidade. Então, se você aumentou 1.000 de renda, não aumente na mesma velocidade 1.000 de padrão de vida. Vá fazendo aos poucos, planeje, porque quem constrói patrimônio acaba construindo liberdade. E quem constrói custos, aumento de padrão de vida, acaba comprando pressão. E isso acaba mudando completamente o jeito que a gente enxerga uma promoção, a gente enxerga o 13º, a gente enxerga comissões, PPR, quem possui, PLR, enfim. A gente deixa de pensar no que eu posso gastar e a gente começa a pensar onde eu posso colocar esse dinheiro para me deixar mais livre, para eu comprar tempo para mim. E aí você entra na mentalidade de quem realmente prospera. Então, partindo para o ensinamento número 6, comece a fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, de novo, esse basicamente ele junta ensinamentos dos 3 livros, tá? Muitas pessoas, e a maioria das pessoas, na verdade, trabalha o tempo todo para conseguir o dinheiro, vai em busca dele, mas não pensa em como fazer o dinheiro trabalhar para elas. E ao longo do tempo, isso faz muita diferença, porque se a gente começa a pensar desde cedo em fazer o dinheiro trabalhar para nós, nem que a gente comece com pouco, com R$100, o importante é a gente criar o hábito disso todo mês, faz uma diferença gigante no longo prazo, porque é o longo prazo que vai fazer você multiplicar o seu capital, é o longo prazo que vai fazer você construir patrimônio ao longo do tempo. Então, independente do valor, comece. Deixe viver na corrida dos ratos, que a corrida dos ratos é o que aquela pessoa que trabalha para conseguir dinheiro, para pagar boleto, e aí ela fica sem dinheiro, ela precisa trabalhar de novo para conseguir dinheiro e começar o mesmo ciclo. Deixe de ser essa pessoa, comece a mudar a tua mentalidade e comece a pensar em fazer o dinheiro trabalhar para você e não só você trabalhar para buscar ele. Então imagine que o dinheiro ele é como uma árvore. Você planta hoje e ela não vai crescer amanhã. Você precisa ir regando e aí ela vai crescendo e aos poucos você vai colhendo o resultado. Mas que com o longo do tempo, com o longo prazo, ela vira uma grande roda pesada que quanto mais você empurra, quanto mais você rega, quanto mais você aporta dinheiro, mais pesada ela fica e aí os juros compostos começam a trabalhar a seu favor. Então aqui você percebe que esses 3 livros, na verdade, eles se conectam. Então no Pai Rico, Pai Pobre, tu vê que ele fala muito sobre construir ativos. Nos Segredos da Mente Milionária, ele fala muito sobre modelo mental, padrão mental, nosso comportamento com o dinheiro. O Homem Mais Rico da Babilônia fala em como a gente está guardando e como a gente pode multiplicar o nosso capital ao longo do tempo. Então eles estão conectados. Esses livros, eles apontam todos para a mesma direção. Você precisa sair desse consumo automático e entrar na fase de construção intencional do seu patrimônio. Então, para resumir esse último ensinamento, pare de depender apenas da sua força de trabalho. Comece a fazer o dinheiro trabalhar para você. Comece a montar a sua máquina financeira. Pequena no começo, mas cada vez maior ao longo do tempo. Então, fazendo o fechamento dos 6 ensinamentos, vocês perceberam que todos eles se conectam. Desde o primeiro ao 6º, eles se conversam, eles se conectam. Os livros estão andando na mesma direção, digamos assim. Porém, nada disso vai funcionar se você ficar só no vídeo. Você precisa aplicar. Não precisa aplicar tudo hoje, claro, mas precisa começar. Então comece anotando o seu consumo, comece separando uma parte do seu salário, comece aprendendo sobre investimentos, comece estudando, evitando compras por impulso, comece montando sua reserva de emergência, enfim, comece, porque a nossa vida financeira, ela não muda de uma vez só. Ela muda quando a gente entende que a gente precisa sair do automático e começar pela constância. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no nosso canal, compartilha com alguém que precisa ouvir o que a gente falou, já dá uma força para o nosso canal, deixa seu like. A gente está tentando trazer vídeos semanais sobre educação financeira de forma simples, prática, sem enrolação. Porque educação financeira não é parecer rico. Educação financeira é construir liberdade ao longo do tempo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem um grilo aqui que não parou até agora. Isso.